capítulo 1, versículo 1 do livro de Juízes. Eu estou na versão NVI, tá? Não sei se quem está na projeção aí diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com você para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Verso de número 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus, os ferezeus, nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em qual nome da cidade? Bezeque. Guarde esse nome, tá? Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Verso 7. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Fechemos os olhos, vamos orar. Amado Deus, nós estamos diante da verdade mais absoluta que existe, que é a Tua palavra. Enquanto os homens estão buscando milagres em tantos lugares, não em Ti, nós estamos no lugar onde a Tua presença é notável, Pai. E que o Senhor comunique conosco de uma maneira muito profunda e muito poderosa as verdades desse texto. E que saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração aquecido, porque nós queremos sim começar bem. Mas queremos aprender, Pai, como começar bem com os princípios que são contidos neste texto. Fala conosco de maneira muito apropriada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez esse texto ou esse personagem, ele é desconhecido da maioria de nós. Eu mesmo não conhecia até o dia que nós fizemos uma série e estudamos o livro de Juízes e surgiu, até eu falei com o pastor Leandro sobre isso, esse camarada chamado Adoni-Bezeque. E nós vamos tentar aqui extrair algumas verdades que nos fará começar bem 2025. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, é cuidado com as consequências. Cuidado com as consequências. Irmão, quem aqui, me dá liberdade de perguntar, quem aqui já emprestou um nome e a pessoa não pagou? Bem alto, só para eu pedir seu nome emprestado também. Vamos lá. Você faria isso de novo? Eu vou ainda trazer uma... Olha o Espírito Santo revelando. Foi um parente. Eu tenho, não vou dizer 100%, mas 95% é parente que faz isso com a gente, não é? Ele não tem capacidade de limpar o nome dele, ele vai sujar o dele e suja o seu. E ainda briga com você quando você cobra ele, não é assim que acontece, irmão? Aí no Natal abraça e você está assim por dentro, está comendo comigo e não me paga. Né? Você acabou de viver isso agora há pouco tempo atrás, no Natal. Isso é consequência. É a mesma pessoa que pega o cartão de crédito e fala assim: pastor, olha, Deus é tão bom que o gerente me deu um limite de 40 mil reais, pastor. Olha como... Não, irmão, não é Deus que é bom. É que você acha que o gerente olhou para você e achou que você é mais bonito que todo mundo. Irmãos, e eu sei que aqui tem bancários, banco vive de quê? De juros. Então ele olha para a sua cara e fala assim: eu quero que ele gaste os 40 mil e fique devendo, porque ele vai me pagar de 40, vai pagar 80. E aí você pega um cartão de crédito, aí você fala assim: nossa, eu tenho um cartão black sem limite. Nossa, como... Não, irmão, não é que Deus é bom. É que se você não tomar cuidado, esse sem limite acaba com os limites da tua vida inteira. Cuidado com as consequências. Não, pastor, é porque atrás do nome Visa tem um demônio, porque soma as letras da 66. Já viu isso aí? Irmão, tudo é 666, as pessoas veem 66 na bolacha de negresco. Não sei por que negresco. Por que na bolacha branca tem que ser bolacha preta?
Alguma coisa está errada, irmão. Né? Então, assim, cara, é uma coisa... Irmão, a gente tem que parar de ver o diabo em tudo, tem que começar a ver Deus nas coisas. Porque tem uma geração de gente que só vê diabo nas coisas, mano. É diabo na lata do Monster. Tu já viu essa história? Ai, pastor, não toma energético Monster, não. Tu já viu isso aí, Leandro? Agora surgiu isso aí. Coitado, cara. Na minha casa o que mais tem é Monster. Então o diabo está dentro da geladeira. Gente, não, desculpa usar o começo dessa palavra aqui para falar isso para vocês, mas pare de acreditar em tudo que você vê na internet. Passe a acreditar em tudo que você vê na Bíblia. A tua vida vai mudar. Não, mas foi o pastor, o apóstolo, o reverendo. Irmão, só para você ter noção, na Bíblia, no livro de Atos, havia um mago, mexia com magia. O nome dele era Bar Jesus. A palavra Bar é filho de Jesus, era um mago, feiticeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que se fala, porque a gente começa a acreditar nesse monte de coisa, de besterol que está aí. Consulte a Bíblia, consulte sua liderança e você vai ser bem sucedido. Se aquilo está na Bíblia, é uma invenção esses maluquetes que tem aí na internet. Quem foi esse homem chamado Adoni-Bezeque? O nome dele tem dois sentidos. A palavra Adoni, nesse caso, vem da palavra Adonai, que quer dizer Senhor no hebraico. Bezeque tem também dois significados. Bezeque tem o significado, é o nome de uma cidade, porque é a cidade que ele morava, mas também quer dizer dispersão. Depois nós vamos perceber que isso me foge. Por isso que é chamado de dispersão. Então, Bezeque, esse Adoni-Bezeque, ele era o senhor de Bezeque. Ele era o rei dessa cidade. Só que ele teve algumas atitudes, por isso que eu quero que a gente atenda e atente ao texto, cuidado com as nossas consequências. O tema desse mês é Comece Bem. Mas essa semana, aliás, ontem eu falava com a minha esposa, a pastora Jaque, sobre aquilo que Salomão fala: melhor é o fim do que os começos. Porque certa vez eu ouvi de um amigo que é uma frase, talvez até no português é errada, mas nós temos bastante iniciativa e pouca acabativa. Porque a gente está mais preocupado em começar bem, mas quantos homens de Deus começaram bem e terminaram mal? Cada dia que passa é um escândalo novo, irmão. Cada semana que passa é alguém que você fica sabendo. É uma notícia nova no mercado gospel brasileiro, mundial. A sua maior preocupação, a minha maior preocupação é chegar no fim da nossa vida e terminar muito bem. Amém, irmãos? Termine bem. Comece ótimo, mas termine melhor. Essa é a nossa missão. E o texto diz que este rei, ele foi tomado da sua cidade, porque o povo de Israel invade a cidade de Bezeque e toma este rei chamado Adoni-Bezeque e levam de volta para Judá. E aí em Judá, ele fala assim: cara, eu tinha 70 reis debaixo das minhas mãos, cujo as cidades que eu tomava, quando eu encontrava um rei, eu fazia uma única exclusiva coisa: eu cortava os polegares das mãos e dos pés, e estes reis comiam migalhas debaixo da minha mesa. A palavra Bezeque tem também um outro sentido de sanguinário, um homem que era maldoso. Quando e não tem nenhum outro texto na Bíblia que fala sobre esse homem. Vai ter um outro texto, no texto de Juízes também, que fala de Adoni-Zedeque, mas é um outro personagem, não Bezeque, que é esse camaradinho aqui. Ele era um homem ruim, ele era um homem mau, ele era um homem sanguinário. Só que a Bíblia me ensina aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: tudo come plantar, isso também ceifará. E aqui nós vemos de maneira muito clara o resultado de uma plantação. Irmãos, o momento do dízimo e da oferta é o momento de semeadura. A gente quer colher o que não planta. É como um casamento. Na Bíblia não tem nenhuma citação bíblica que a mulher tem que amar o marido. Mas tem a citação que o marido tem que amar a esposa. Mas por que a Bíblia não cita que a mulher tem que amar o marido? Porque a mulher só devolve o que recebe.
Se uma mulher é amada, ela vai devolver amor. Se uma mulher é maltratada, ela vai devolver amor? Impossível, irmão. Trate bem tua mulher. Sai do culto hoje, leve ao shopping Itaquera e fala assim: filha, vai. Vai ao banheiro e volta, então vamos embora. Irmão, ela vai chegar no alegria e falar assim: amor, toma aqui o cartão, vai em paz, eu volto aqui. Tu já viu, irmão? Tu quer saber se homem é paciente? É quando ele está esperando a esposa na frente da Renner ou na frente da C&A. Tu já viu? Tinha que ter um espaço só para homem, com máquina de bilhar, porque as irmãs entram lá, irmão. Ela só sai depois que o anticristo se revela. Consequência. Então o papel de um homem é amar a sua esposa. Em detrimento a este amor, ela vai devolver o amor. Então se você está aqui, marido, e maltrata a tua esposa, não espere que ela te devolva uma noite de amor prazerosa, um carinho, uma comida bem feita, cuidado com a tua casa, cuidado com os teus filhos. Cuide bem dela. Em contrapartida, mulher, também aprenda a devolver na medida que você recebe, e muitas vezes vai ter que devolver na medida que não recebe, por amor. Porque isso é consequência do amor. E aquilo que Gary Chapman diz: amor é mais serviço do que sentimento. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo um homem que traz para nós diversas lições sobre consequência. Mas vamos estudar. O texto diz assim, no versículo 4: quando os homens de Judá atacaram, o Senhor os entregou os cananeus, os fariseus nas mãos dele, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Aqui ele já perdeu o exército dele, o Adoni-Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram, prenderam, cortaram os polegares das mãos e dos... Por que cortaram os polegares, amados? Porque é isso que ele fazia. E aqui eu quero pensar com vocês algumas lições. Por que ele cortava os polegares das mãos e dos pés? Primeiro, irmão, vamos falar sobre polegares das mãos. Quem aqui escreve com a mão esquerda? Ó, tem uns irmãos de esquerda aqui. Quem aqui escreve com a mão direita? Tem alguém aqui que é ambidestro? Escreve com as duas mãos? Ambidestro, irmão? Esquerda e direita? Come com as duas mãos também? Escreve com as duas, mas come com uma só. Depende da fome. Tá, entendi. Mas, geralmente quem tem a mão esquerda tem a letra mais bonita que tem a mão direita. A mão de escrever. Isso acaba sendo um padrão. Mas o polegar da mão... Alguém aqui não tem um polegar? Não. Mas o polegar tem uma função. Ele é um dos dedos mais usados na mão para segurar coisa. Então, quando Adoni-Bezeque tira os polegares, o que ele está tirando? E justamente de um exército. Capacidade de luta, de empunhar uma arma, porque não consegue pegar uma arma com 4 dedos. Você precisa de segurar a arma com o polegar para continuar lutando. Pegar numa espada, pegar numa arma, pegar num escudo, você automaticamente precisa. E qual que é a função que tem sido exercida hoje do inimigo das nossas almas? Tirar o nosso polegar. Capacidade nossa de luta. Capacidade nossa de lutar pela nossa família. Capacidade de lutar pelos nossos filhos, porque... Quantos de nós que estamos aqui nessa manhã tem filhos que não são convertidos, e você já orou, jejuou, fez campanha, foi no monte e já fez tudo, já pediu para a sua célula, já pediu para as pessoas, e as coisas não aconteceram. E aí o inimigo fica dizendo assim: ah, mas não continua lutando não, você está sem polegares nas mãos, você não consegue lutar, essa luta já está vencida. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Cezinha Cita, que vai estar conosco na conferência, ele dizia o seguinte: nós fomos treinados para lutas grandes, mas não para lutas longas. E é fato, irmãos. A gente gosta de ter lutas grandes, mas não lutas demoradas, porque a gente acha que destrói rapidamente. Irmãos, terão lutas que são lutas longas. Quantas esposas estão aqui nessa manhã e oram pelos seus maridos há anos para que eles se convertam? Lutas longas.
Quantas mães temos aqui nessa noite para que os seus filhos voltem para a igreja? Lutas longas. Ele era um adolescente quando saiu da igreja. Ele já casou e continua fora. Luta longa. E qual que é a missão do inimigo das nossas almas? Tirar os nossos polegares. Capacidade de lutar contra um vício. Porque tem gente que está me ouvindo aqui nessa manhã, que está lutando contra a pornografia já tem bastante tempo e não consegue vencer. E a missão do inimigo das nossas almas é: eu tirei seus polegares, você não consegue mais lutar. Contra a bebida, contra o álcool, contra o jogo. Há cerca de 2 meses atrás, saiu uma reportagem no jornal Estadão, ou Folha de São Paulo, não lembro exatamente, eu li a reportagem, que dizia o seguinte: 21% dos evangélicos são viciados em bet. Mas não é a Bet, a feia, a novela. Não, pastor, é porque é a Bet Fé. Não, a Betano, 21%. Deixa eu contar para vocês uma história. Aconteceu na nossa comunidade. Eu já tive que lidar com 2 casos de esposas que mandaram embora os seus maridos porque eles eram viciados em jogos. Um deles, Leandro, deve 300 mil reais para um agiota. 300 mil reais. Sumiu, fugiu. O outro, a esposa mandou dormir no sofá, aí ele lembrou do pastor. Aí veio falar comigo: ô pastor, minha esposa mandou embora da cama. Eu falei: mas por quê? Eu falei: não fala, não. É porque eu estou viciado em jogos. E talvez seja a realidade de algum homem ou mulher que está aqui. Dias atrás, uma esposa entrou no Reclame Aqui, marcou a empresa de jogos e falou assim: pelo amor de Deus, exclua o CPF do meu marido, ele vendeu a nossa casa. Isso é no Brasil, tá, gente? Isso é no Brasil. E 21% dos evangélicos contra 16% dos católicos. Então quer dizer que os evangélicos jogam mais do que os católicos. E nada contra os católicos, mas estou só fazendo uma paráfrase dentro daquilo que foi pesquisado. Por quê, queridos? Porque o inimigo das nossas almas está dizendo assim: não confie em Deus, confie nos jogos. Os jogos é o arrimo da sua sorte. Você não precisa mais confiar na provisão que vem do alto. Confie na provisão que vem dos jogos. E eu podia citar aqui diversos casos de pessoas que hoje que perderam suas famílias, suas casas, justamente por conta dessa questão de jogos, irmãos. Porque hoje é uma febre no Brasil. Certamente você conhece alguém que já jogou ou joga. Cuidado. O inimigo está tentando tirar a nossa capacidade de luta quando tira os nossos polegares. Tem orações que nós não oramos mais, porque nós desistimos de orar certas orações, Vanessa. Quantos de nós aqui, se eu quero trazer a memória nessa manhã, quantas orações nós paramos de orar, porque Deus não respondeu naquele tempo? Talvez tem gente aqui nessa manhã que orou por casa, para Deus te dar uma casa, sair do aluguel, mas parece que Deus não respondeu naquele período. Poxa, mas já passou 2, 3, 4 anos, e aí você parou de orar, e aí na hora que Deus estava querendo responder a nossa insistência, a gente teve os polegares das mãos arrancados, e paramos de lutar, e trabalhar, e orar por uma casa própria, por um casamento restaurado. Porque hoje, irmãos, infelizmente, no nosso meio cristão, é muito mais fácil separar do que lutar pelo casamento. E eu sei que tem casos, porque eu trato, irmão, igreja é tudo igual, só muda endereço. São domingos para a rua Aramita de Oliveira Neves. É a mesma coisa, irmão. Igreja é tudo igual. Eu sei que tem casos que são irremediáveis. A separação não tem como não haver. Eu sei que tem casos assim. Mas tem caso que se lutasse um pouco mais, haveria milagre. Se insistisse um pouco mais. Se permanecesse um pouco mais na presença de Deus. Se buscasse mais a glória de Deus. Se nós jejuássemos mais. Se nós orássemos mais. Se nós buscássemos mais. Se nós nos humilhássemos mais diante da presença de Deus. Mas sabe o que tem acontecido nos dias atuais?
nossos polegares têm sido arrancados. Se nós tivéssemos a mesma motivação que tínhamos anteriormente em algumas áreas da nossa vida, nós lutaríamos mais, irmãos. Quanto de nós é muito mais fácil entregar uma célula do que lutar para que ela viva? Porque dias difíceis na célula, todos nós passamos, eu já passei também. Toda célula passa pelos seus momentos de muita gente. Você fala, agora vai multiplicar. Aí quando você está pronto para multiplicar, o auxiliar dá ruim. Aí você fala, meu Deus, agora. Aí daqui a pouco vem outro, aparece outro e tal. Aí daqui a pouco a célula murcha, todo mundo desaparece. Aí vai para outra célula, aí você fica chateado, decepcionado, porque a pessoa mudou, porque não sei o quê. Irmãos, às vezes a gente perde a capacidade de lutar pelas pessoas que um dia passaram no nosso meio. E essa tem sido uma das maiores artimanhas do diabo contra a igreja. Pare de lutar. Pare de lutar. Pare de lutar para sair de um vício. Pare de lutar para sair de um medo. Pare de lutar pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Pare de lutar pelo seu sogro, pela sua sogra. Pare de lutar pela paz na sua família. É isso que o inimigo tem tentado nos dias atuais. Ou não? Por isso que ele tira os polegares, porque ele quer tirar a nossa capacidade de luta, irmão. Porque se o diabo encontrar em Itaquera uma comunidade ainda mais lutadora, ele vai enfurecer-se cada vez mais. E é isso que Deus está levantando nessa manhã, um exército de gente que continua lutando. Você pode dizer amém por isso, irmão? Porque quando ele chegar e bater na porta da tua casa e ver que na sua casa há uma pessoa, há duas pessoas, há uma família que continua lutando toda semana em oração, meu irmão, ele pode vir com você por um caminho, mas por 7 caminhos vai fugir da sua casa. Porque ele vai encontrar uma família de gente que luta. Ele vai encontrar uma família de gente que continua dizendo assim, eu continuo crendo. Mesmo que Irmãos, se nós aqui, vamos ser bem sinceros, aqui tem empresários, aqui tem empreendedores, aqui tem gente que é profissional liberal, se nós andarmos de acordo com as notícias, porque o prognóstico para 2025 financeiro para o Brasil não são um dos melhores, ou só passa na televisão lá onde eu moro. O prognóstico que você vê na TV são bons? São favoráveis? Está tudo lindo, está tudo beautiful aqui no Brasil? Quem olha e fala assim, meu Deus, cara, o que vai acontecer aqui no Brasil? Mas é a canção que cantamos aqui, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. E o nosso papel, independente se você gosta do governo atual ou não gosta do governo atual, nosso papel é orar pelo Brasil, porque havendo paz no Brasil, haverá paz na nossa casa. De Jeremias 29, 7. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo um homem que tira os polegares, capacidade de luta. Ele pega esses homens, tira os polegares e leva para dentro, debaixo da sua mesa, porque ele gosta de humilhar a pessoa. Irmãos, não ande com gente que gosta de humilhar a pessoa. Gosta de diminuir. Ela sempre é a melhor, ela é o concurso da sociedade. Ela é a pessoa mais incrível. Conhece gente assim? Gente que tudo que ela faz, o dela é melhor que todo mundo? Conhece gente assim, irmão? Aqui em Itaquera tem também assim? Tem bastante, a irmã falou bastante. Gente que assim, só entre nós aqui, tá? Quem tem parente assim? Olha o medo de levantar a mão. Eu espero que não seja você. Adoni-Bezeque era o homem que humilhava as pessoas, porque ele se sentia superior às pessoas. Tem gente que porque tem um carro melhor, acha que aquele que não tem carro é inferior. Mas o que tem carro está com o nome sujo porque não conseguiu pagar o carro. E o que está andando de bicicleta está com o nome limpo, e está juntando dinheiro, e está guardando direitinho, bonitinho. E quando comprar um carro, vai poder comprar um carro à vista, fala assim, nossa, está pagando quanto? Não, já paguei, está quitado. Um dia, Leandro conheceu meu pai faleceu alguns meses atrás. E um dia eu fui comprar um carro com meu pai. Meu pai falou, Flavinho, vamos comprar um carro? Eu falei, vamos. E meu pai, para mim, um dos maiores exemplos de gestão financeira. Meu pai tinha a 4ª série.
E um dia eu cheguei em casa, vi meu pai fazendo conta dentro da palmilha do sapato, porque não tinha papel. Ele tirou a palmilha e começou a fazer conta. Eu falei, pai, está fazendo conta? Não, porque não tem papel, filho. Então, estou fazendo conta aqui para entender o resultado. Aí eu fui comprar o carro com ele numa outra época. Aí chegamos na loja, ele viu um carro, gostou. Era 33 mil na época, né? Aí eu falei, ô pai, você vai querer financiar? Ele falou, não, vou pagar à vista. Eu falei, opa, onde você arrumou esse dinheiro, velho? Não, filho, eu guardei. Moço, eu vou pagar à vista. Porque quem junta aos poucos, diz Provérbios 13:11, terá cada vez mais. Mas sabe qual que é o problema da nossa sociedade? Não consegue nem lutar contra a sua vida financeira. Por isso nós vamos ter uma série. Cara, presta atenção, que loucura que nós estamos vivendo. A igreja, eu faço isso lá também, tá? Não é uma crítica olhando, não, crítica a nós mesmos. A igreja tem que fazer uma série, porque nós não sabemos lidar com dinheiro. Vocês estão entendendo, irmão? Porque não ensina nas escolas. Porque os nossos pais muitas vezes não nos ensinaram a lidar com dinheiro. A igreja tem que usar. E aí se a igreja usa, e aí entra um outro porém. Se o ofertório da igreja for depois da mensagem, as pessoas acham que foi provocativo para tirar dinheiro da igreja a sério. Por isso que geralmente quando nós fazemos série assim, que hora que é o ofertório? Antes. Porque o papel de uma série como essa não é tirar o seu dinheiro, é te ensinar a administrar. Você pode ser um excelente dizimista e um péssimo administrador. E não adianta, irmão. Tem que andar junto. Talvez você está sem os polegares de lutar pela sua vida financeira. Já sujou o seu nome, está restrito, está devendo, o seu telefone não para de tocar. É uma coisa louca. Escute, no nome de Jesus, 2025 é um ano de você limpar o seu nome. Organizar a tua vida. E por favor, não empreste. Acho que eu não contei para você, pastor. Acabou o culto, o irmão falou assim, pastor, eu preciso conversar com você. A gente pode marcar um gabinete? Eu falei, posso, irmão. Vamos lá, marcar na minha sala. Marquei com ele, fui na minha sala. Aí o irmão sentou, aquela coisa toda. Ô, pastor, essa igreja é maravilhosa, pastor. Eu gosto muito dessa igreja. E quando começa muito assim, né? Não, pastor, essa igreja é... Nossa, pastor, eu estou encantado. Aí eu falei, irmão, vamos lá, o que o irmão precisa? Pastor, o pastor tem um cartão de 20 mil reais para me emprestar? Eu falei, a igreja vai ficar feia agora. Acabou com a beleza da igreja. Eu falei, não entendi, irmão. Não, pastor, é porque eu peguei um dinheiro com a agiota, e aí eu devo 18 mil para ele. Se eu pagar 20, aí quita toda a dívida, eu fico devendo só ao pastor, ao invés de dever para ele. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu respondo para esse irmão, meu Deus? Aí eu fiz a pergunta que... Eu falei, irmão, tua esposa sabe? Ele faltou se... Isola, pastor. Ele faltou se benzer, falou assim, diante de Deus, ele falou assim, minha esposa nem sonha. Irmão, eu vou usar um termo, por favor, entendam, tá? Praga de pastor pega. Eu falei, irmão, ela não sabe, ela vai saber, irmão. Aí eu resolvi e falei, irmão, aqui na nossa igreja nós não emprestamos dinheiro, não emprestamos nome, não emprestamos, é uma prática da nossa igreja, a gente não empresta nada aqui. Aqui ou a gente dá ou não dá. Não vai ficar emprestando para ninguém, para depois ficar reclamando, nem na célula, nem nada. É um hábito nosso, uma prática. Ô, pastor, é de verdade? Não... Então não tem outro irmão? Eu falei, não, aqui os irmãos acabou, aqui não tem irmão nenhum mais. Zerou os irmãos. Aí despedi do irmão e tal. Irmão, isso era tipo meio-dia. 2 da tarde, ele me liga e fala, irmão, pastor, minha esposa está sabendo. Eu falei, é mesmo, irmão? É. Eu falei, mas como é que foi? Aí ele me contou. Quem indicou para ele o agiota foi o irmão da esposa. O cara que é o agiota cobrou o irmão da esposa e falou, pô, seu cunhado não está me pagando. Aí o cara foi falar com a irmã, falou, ô, seu marido não está pagando, o cara... meu marido? Ele pegou quanto? Aí a esposa veio falar comigo, irmão. Irmão, ela parecia a Chulin do Street Fight. Mas ela veio, irmão.
O marido era um baixinho e a esposa era baixo. O irmão era meia estatura e a irmã era assim, Zaqueu e Golias, tá ligado? E ela chegou, pastor, olha o que ele fez comigo. Eu falei, meu Deus, vai sair não dar tênis aqui, meu Deus. Eu fiquei com medo de acontecer um assassinato no meio do culto ali. E aquela coisa toda, e ela brigando com ele, por que ele fez, você fez isso, sei o quê. Resumindo a história, irmão, essa família sumiu da igreja. Deve ter ido pedir para outro pastor, aleluia. Porque a gente não trabalha emprestando dinheiro para as pessoas, irmãos. Então, aproveite esse momento de começo de ano e organize suas finanças. Comece bem, termine o ano bem. E por favor, aprenda a gerir o seu dinheiro. O seu polegar financeiro talvez está retirado, mas nessa manhã é uma nova oportunidade de você restaurar sua vida financeira. Acabei de ver agora, descendo no elevador do meu prédio, eu vi uma reportagem, tem aquelas telas do elevador, eu tentei tirar foto, não deu tempo. 77, isso é inédito no Brasil, vi hoje, 77% da população brasileira está endividada. Quer uma nova revelação? Boa parte dela está sentada me ouvindo aqui agora. Fala assim, irmão, está devendo? Está entendendo, irmão? Aí é pecado falar de dinheiro na igreja. Não, irmão, pecado é a gente não saber administrar o dinheiro que Deus nos deu. Porque isso chama-se mordomia. E se você é um péssimo mordomo, você está pecando contra Deus, porque Deus está provendo e você está destruindo o que Deus proveu. Então seja um bom mordomo das coisas que Deus te deu. Morar em aluguel? Cuide da casa que você mora. Ah, mas não é minha, mas é o lugar que Deus deu para você mudar. Deixa limpinho, pinte, ajude lá nos vazamentos, cuide bem. Ah, mas não é papel meu. Converse com o dono, negocie, organize as coisas. Não, mas eu moro de aluguel aqui, eu moro na casa da sogra. Cuide bem da sogra, coral. Manda a sogra com o coral embora. Quem tem sogra aqui? Deus te guarde. Mas além dos polegares das mãos, ele cortava também os polegares dos pés. E o que isso nos ensina, irmãos? Polegares dos pés. Você sabia, talvez tenha alguém da medicina aqui, pode até dizer melhor do que eu, mas se uma pessoa tem um dos polegares dos pés retirado, ela não consegue mais ficar de pé. Sabiam disso? Cara, mas é um dedão que só presta para bater no sofá. Encravar a unha, não é assim? Aí você tira o polegar, aquele dedão grandão do pé, você fala, cara, é só um dedinho. Talvez tu conhece alguém que já perdeu o dedo por conta de diabetes. Ela não fica mais em pé, cara. Porque a função do diabo, de Adoni-Bezeque, é, eu vou tirar a tua estabilidade. Você não consegue mais se manter firme. Você não consegue mais se manter em pé. Você não consegue mais se manter na posição de um cristão. Porque esta é uma das principais missões, pastor Leandro e pastora Fabiana, do inimigo nas nossas gerações hoje. Tirar a estabilidade das pessoas. Fazer com que eu e você ficamos vacilando. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está lá em cima surfando na onda do Espírito. Outro dia está lá embaixo bebendo a água do lodo que você saiu. Aí um dia você está assim, não, eu fui para o culto me encheu. Irmão, se tu viver só de culto, querido, tu vai morrer. Porque culto é alimento para o domingo. Devocional é alimento para a semana inteira. Aí o inimigo tira o nosso dedão do pé e vai lá, arranca o dedão do pé, o nosso polegar, para manter a gente instável, não estável. Instabilidade é o que nós temos vivido nos dias atuais, Débora Menezes. A gente não consegue mais se posicionar como homem de Deus. As pessoas desconfiam da gente. Eu falei essa semana, pastor Leandro, eu estou vendendo meu carro. Aí essa semana um cara bateu e foi embora, mano. Eu parei o carro, ele parou do meu lado. Aí ele falou, eu vou encostar ali para poder conversar com você. Enquanto eu entrei no carro, ele meteu o pé.
E foi embora. Aí quando chega ontem, uma mulher falou assim, moço, eu queria ver o seu carro. Eu falei, ixi, mano, tá batido. Como é que eu faço? Ela mora no outro estado, tá para viver o carro, fiz um vídeo, mostrei para ela. Mas o que eu quero dizer isso com vocês? Porque o nível, eu podia muito bem ter voltado daqui, eu liguei para minha esposa, falei, amor, bateram no carro e tal. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu podia ter voltado louco com esse cara. E eu falei, Deus do céu, abençoe a vida dele. Estava a esposa e os filhos atrás. Eu falei, Deus, que exemplo que esse cara está dando para a família dele. Ele fugiu, cara. Ele fugiu. Eu fico pensando num filho assim, pai, por que você saiu correndo? Porque infelizmente há um tipo de homem assim, que não consegue se portar como homem. E assumir as suas responsabilidades. E não estou dizendo lá fora não, irmão, estou dizendo dentro da igreja. Entre nós, família. Homem que está transpassando para sua esposa a sua responsabilidade, e esposa que transpassa para o seu marido a sua responsabilidade. Por quê? Não consegue se manter numa posição diante do Senhor. Adoni-Bezeque fazia isso, retirava os polegares dos pés, porque os reis não tinham mais firmeza no seu posicionamento. Irmãos, escute, você que está aqui que namora, não deve ser não. Ah, mas eu vou deixar só uma vez. Sansão deixou só uma vez, e nunca mais voltou a ser o mesmo. Não existe, irmãos, desculpa, eu estou em casa, tá, irmãos? Amém, gente? Estou nos meus irmãos. Nós, homens, não conversamos pelo WhatsApp com mulheres de maneira indecorosa. Se ela está te mandando um emoji de beijinho, mostra para a tua esposa antes de você falar assim, querida, acho que você tem que falar com a minha esposa antes de falar comigo. Ao contrário, é a mesma forma, irmão. Mulher não conversa com o homem de maneira indecorosa. Não, pastor, é que eu sou forte. Pergunta para nós, para mim e para o Leandro, quantos bombadão de Jesus a gente já viu cair? Quantas bombadonas de Jeová a gente viu cair por terra porque se sentia forte? Porque achava que conseguia brincar com o pecado. Com o pecado a gente não se brinca. Com o pecado a gente foge. Não, pastor, mas lá na minha empresa... então foge, senta na mesa do lado. Foge, irmão. Seja posicionado na sua função de casado. Ah, pastor, mas como é que eu não tenho nem aliança? Fala com o Leandro, que ele vende para você. Trabalha com isso, irmão. Baratinho, mas baratinho para tirar o lucro. Se vender 10% para Deus, 10% para mim, tá? Não, de graça também não dá, né, irmão? Ele precisa manter a Fabiana. Qual área da tua vida que está instável? Instável. É a luta contra uma área que você está tentando guerrear. Faz tempo e não consegue vencer. Já pensou em divorciar? Está pensando? Quando o músculo sobe, vai acabar, entendeu? Obrigado, tá, filho? Entendi. Deus falou comigo através de você. Qual é a área? O que está instável na tua vida? Tuas emoções? Quem governa você, o Espírito Santo ou tuas emoções? Conta um pouco do seu dia. Você acorda sendo direcionado pelo Espírito Santo ou quem está mandando em você é a tua ansiedade? Quem define o teu humor é a tua depressão?
Será que nessa manhã não é uma manhã pertinente para nós submeter a nossa vida ao Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me guia pelas veredas da justiça, por amor do teu nome? Porque, permita-me dizer algo para vocês essa manhã. Tem gente aqui, online e aqui, que é governado pelas emoções. Não é pelo Espírito Santo. Não estou dizendo que aquele que é governado pelo Espírito Santo não passa dias difíceis. Foi assim com Jesus. Mas estou dizendo que aquele que é governado pelo Espírito vai saber lidar com as adversidades do dia a dia. Dias atrás aconteceu uma experiência muito interessante comigo. Eu estava dentro do carro, irmão. Aí eu abri a porta para receber os meus filhos. Um pombo fez cocô em mim. Cara, eu olhei e falei assim: tem outro endereço não? Cara, ele melou meu braço todinho de cocô, mano. E espirrou no carro, porque eles gostam dessas coisas, né? Aí espirrou, meu filho estava aqui, o Davi, né? Os meninos. O meu filho começou a rir de mim. Falou: ô pai, ó. Falei: não ri do pai. Uma coisa é o pombo fazer um cocô em cima de você um dia. Outra coisa é você falar assim: faz um ninho aqui, por favor. Você pode fazer um ninho aqui na minha cabeça? Uma coisa é o pombo fazer o cocô no seu carro e você mandar um lava rápido. Outra coisa é você acordar pela manhã e falar assim: nossa amor, vem cá. Tem um ninho lá em cima do nosso carro de quê? De pombo. Nossa, fizeram um ninho lá. Vamos cuidar bem deles, irmãos? Uma coisa é o diabo soprar no teu ouvido uma coisa. Outra coisa é alojar, criar a tua cabeça como uma moradia. Está entendendo, amados? Uma coisa é o diabo soprar uma seta dele contra você, contra a tua família, contra o teu casamento. Outra coisa é você começar a acreditar naquilo que ele disse que você é. Nessa manhã, é manhã de restauração de polegares, amados. A banda pode subir inteira aqui. Pode ser a música que vocês ministraram aqui, da Jeová Jiré? Por favor, amado. Tirou os polegares dos pés, a gente não tem estabilidade mais para ficar de pé, para se posicionar contra uma luta, contra uma guerra, contra uma dificuldade. Irmãos, para começar bem, precisa estar de pé. Nós temos algum militar aqui, nesse culto? Bombeiro, polícia, militar, ou da reserva, alguém do exército, da aeronáutica? Tem alguém aqui que já serve? Cadê? Você? PM? Então, você chega lá assim? Você não tem que chegar lá aí? Quando um PM, quando encontrar o outro, ele chega assim e fala: e aí, meu mano? É assim que eles fazem? Cara, seja para quem for, de soldado para soldado, cabo para cabo, cabo para tenente, tenente para major, major para coronel, coronel para oficial, e assim chega e pega na mão. Para qualquer um, seja para o bombeiro, seja para o policial militar, que o bombeiro também é um policial militar, seja o que for. Irmão, porque existe uma posição. Um cristão precisa estar posicionado, irmão. Posicionado no mundo espiritual. Eu dizia, escute o que eu vou dizer. Eu falei isso domingo retrasado na nossa igreja, eu volto a dizer aqui nessa comunidade. Nós teremos um dos carnavais mais depravados da história. Anote o que eu estou dizendo. Nós teremos um dos carnavais mais depravados da história do Brasil. Escute o que eu estou dizendo. Depois vocês me deixem passar o carnaval, vocês me lembram o pastor Leandro sobre isso aqui que eu disse. E qual que é a nossa posição? Chega na internet lá e escrever: carnaval é do Satanás. Talvez para alguns seja. Mas talvez o nosso maior posicionamento é dobrar o joelho. E orar assim: Senhor, os meus filhos não vão passar o carnaval dançando. Os meus sobrinhos, os meus vizinhos, a minha casa. Que chova todos os dias de carnaval. Por que essa chuva que deu essa semana não deu no carnaval, irmão? Sem destruir as casas, tá, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, tá? Molha os caminhão, para tudo aí. Molha de Barrondina lá na Bahia. Aqui o Sambódromo. A gente podia orar, né?
Nossa posição como igreja fala assim: nós acreditamos na família, nós cremos no casamento, nós cremos naquilo que a Bíblia fala sobre o modelo de família que é bíblico. Nós cremos. Posicionamento. Nós vamos educar nossos filhos no temor do Senhor. Posicionamento. Nós vamos dizimar e ofertar. Posicionamento. Nós vamos abrir nossa casa para uma célula, para que famílias sejam alcançadas. Posicionamento. Nós vamos perdoar as pessoas. Não, pastor, não toca nesse assunto não, porque esse assunto mexe comigo. Pois é. Você quer ter a vida próspera, posicionada? Aprenda a perdoar. Perdoe quem te ofendeu. Perdoe quem machucou, maltratou você. Perdoe quem te fez mal. Perdoe quem pisou na bola com você. Porque aquela pessoa está vivendo bem, você que está amarrado. Você que está tomando veneno, esperando que ela que morra. Se posicione nessa manhã. Ah, pastor, mas é difícil. Irmão, deixa eu encerrar contando uma história para vocês. Acabou o culto. Uma visitante veio falar comigo. O rapaz que a trouxe falou: pastor, ela quer uma oração. Eu falei: pois não, eu não consigo perdoar o meu ex-patrão. Eu falei: mas não consegue? E ela chegou assim, ó, encurvada assim para pedir perdão. Eu achei que ela tinha problema na coluna. Para falar comigo, aliás. E o rapaz já trouxe. E aí eu falei: tá, mas o que aconteceu? Eu não quero falar. Você pode orar por mim? Eu falei: não, eu queria entender um pouco melhor do que está acontecendo. E ela assim, não, pastor, é que ele me aliciou, ele tocou no meu corpo lá dentro do emprego que nós trabalhávamos juntos. E eu não consigo perdoar ele. Eu falei: posso fazer uma oração com você? Ela: pode. Aí eu falei assim: eu vou fazer uma oração, pedir que você repita comigo. Ela: não, tá bom, eu faço. Aí eu chamei o rapaz e falei: diga assim: em nome de Jesus, eu, fulana de tal, decido nesta manhã perdoar. E ela não falava o nome do cara, mano. Rafa, ela não falava o nome dele. Eu decido perdoar, e ela enroscava no nome. Ela tentava falar. Eu decido perdoar, e eu fiz várias orações, ela não conseguia, irmãos. Aí eu falei assim: vamos voltar novamente aqui. Eu, fulano de tal, decido perdoar nessa manhã o fulano. Irmãos, quando ela falou o nome, ela fez assim, ó. Instantaneamente ela ficou ereta. Era Marcelo o nome do cara. Ela falou assim: eu decido perdoar o Marcelo. Cara, na hora, a coluna dela voltou ao normal. Aí eu fui pesquisar. E aí eu vi uma notícia que diz que, se tem algum fisioterapeuta aqui, pode confirmar o que eu estou dizendo. 60% de dores nas costas é emocional. Cara, ela perdoou, voltou à posição normal, se posicionou e continuou caminhando. Sabe, amados, a gente precisa aprender algumas coisas com Jesus. Nessa manhã, Jesus quer fazer o que fez com um homem chamado o jovem da mão mirrada. Jesus chega no vilarejo e tem um homem com a mão chamado mão ressequida. Ele não tinha uma das mãos. A Bíblia diz que Jesus ora e aparece uma mão na mão dele. Eu já li o livro do Vida e Obra do pastor Manuel de Melo, fundador da Brasil para Cristo. Se tu não leu, lê esse livro. Ele foi preso 27 vezes porque curava as pessoas. Era uma coisa absurda. Leandro, eu fui no Templo Pompeia, lá na grande sede do Templo Pompeia. O livro narra a história que um dia num culto de domingo, chegou uma mãe com uma criança que não tinha mão. E levou a criança até o altar. E o missionário Manuel de Melo ora, uma mão sai de dentro do braço assim, ó. E aparece uma mão dentro do braço. Ah, pastor, eu não creio. Então fica você com essa fé da Shopee sua aí. Porque eu creio, irmão. Parece uma mão assim, ó. Porque o nosso Deus continua fazendo milagres. Você pode ficar em pé no seu lugar? Deixa eu fazer uma oração com vocês. Nessa manhã, irmãos, você não pode ir embora sem receber uma oração aqui.
E a minha pergunta para você não é se você tem responsabilidade ministerial, é líder, é supervisor, mexe no som, mexe na música. Irmão, não é sobre isso que eu estou perguntando para você. Eu pergunto se você hoje quer voltar para sua casa melhor, posicionado, com seus polegares restaurados, com sua mão restaurada, com seus pés restaurados, posicionado, pronto para lutar. Deus quer restituir nessa manhã polegares das mãos e dos pés, para que homens e mulheres voltem à sua posição. Talvez você pecou e pecou drasticamente, e você se sente hoje em pecado. Nesta manhã Deus restaura você para você se voltar a se manter de pé. Mas precisa de um passo, precisa de uma escolha, precisa de uma decisão. Você precisa sair do seu lugar e vir receber uma oração aqui. Talvez você nessa manhã precisa novamente dos seus polegares das mãos restaurados, para você continuar lutando, para você continuar dizendo assim: eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelos meus projetos, eu vou lutar pela minha empresa, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelas questões dos meus negócios. Eu não sei qual a área da tua vida, irmão, mas nessa manhã Deus está te municiando de novo para você voltar a lutar. Mas você precisa tomar uma posição. E eu quero te fazer um convite de olhos abertos. Para quem quer, irmão, para quem realmente deseja falar: pastor, eu me vejo assim, eu preciso voltar a lutar, eu preciso voltar a me posicionar. Eu queria que você saísse desse lugar e viesse aqui à frente, eu quero orar com você.